Oi gente, Terçou com T, trago fatos. Antes de trazer o caso de hoje, eu quero pedir para você me ajudar. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Vai lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição, pra gente trocar ideia sobre os casos, pra eu saber qual caso você quer que eu traga pro canal. Agora eu tenho também no Twitter, minha conta também tá na descrição. É só ir lá na conta também, a gente também troca ideia lá. Vou começar a fazer threads de crimes lá, provavelmente logo. E é isso. Recado dado, bora pro caso de hoje. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu em 1964 em Caxias, no Maranhão. Ele morava em uma família pobre. Na infância, ele foi levado pela avó junto com mais 3 irmãos para Altamira, no Pará. Foram os 4 irmãos juntos e ele estudou até o ensino fundamental lá. Ele vendia bolos e bananas para ajudar a família. Entre 1991 e 1994, ele ficava entre Altamira e São Luís, no Maranhão. Foi na capital maranhense, inclusive, que ele se casou. Ele teve 2 filhas e em 1998 ele se separou. Francisco teve vários empregos, ele vivia de bicos. Ele era mecânico autônomo e ele era garimpeiro também. Ele era conhecido como um homem muito solitário e pobre, e ele também tinha fama de ser muito inteligente, e ele também era muito bom com os vizinhos. Entre 1989 e 2003 aconteceram diversos desaparecimentos entre Altamira e São Luís, que foram as cidades, inclusive, do Francisco, né? Eram crianças da periferia entre 4 e 15 anos. Esses foram os crimes do Francisco, que ficou conhecido como o emasculador do Maranhão. O primeiro caso de assassinatos que aconteceu foi o do Jodelvanes de Macedo Escócio. Ele tinha 10 anos, saiu de casa falando que ia vender suco no campo de futebol e nunca mais voltou para casa. O Francisco sempre atraía as vítimas do mesmo modo. Ele chegava, conversava, puxava conversa com a criança, depois ele convidava ela ou para pegar fruta ou para caçar passarinho. E assim ele ia entretendo ela, então ele levava ela para a mata fechada. E é aí que começava o ritual macabro do Francisco. Ele matava as vítimas, as emasculava, tirava as partes, os órgãos genitais. Essa virou a assinatura principal dele na série de assassinatos. Ele levava troféus para casa, que podia ser uma orelha, um dedo, alguma parte do menino, porque eram sempre meninos, as crianças. Ele estuprava alguma das crianças, não eram todas, e ele também falaram que ele comia algumas partes de algumas crianças. Desde Jodelvanes aconteceram vários assassinatos e sempre com o mesmo modus operandi, sempre com a mesma assinatura. Cerca de 42 meninos da periferia e pobres sumiram desse mesmo jeito. Por anos, a polícia maranhense pareceu não se importar com essas coincidências que ligavam todas essas mortes. O fato de serem sempre meninos pobres da periferia, que eram mortos com arma branca e que tinham sempre os órgãos genitais retirados, eles não conectavam um caso ao outro. Enquanto isso, Francisco fazia que estava muito preocupado com os sumiços que estavam acontecendo, ali onde ele morava. E ele sempre tentava ajudar, inclusive, a achar os corpos, achar as crianças, achar o responsável por quem fez isso. O pai de uma das vítimas, inclusive, falou que ninguém desconfiava dele. Ninguém. Que ele, inclusive, chegava aí na casa desse pai, que ele tomava café depois de ter matado o menino e que ele falava para ele, convidava ele, vamos junto procurar o teu filho. Então, somente anos após a morte dessas pessoas, desses desaparecimentos, desse sofrimento da família das vítimas, alguém ligou esses pontos. E foi aí que a história dos meninos emasculados do Maranhão deixou de pertencer apenas às páginas policiais dali.
se tornou uma espinhosa questão política com repercussões dentro e fora do Brasil. Foi em 2001 que duas organizações não governamentais perceberam que isso era uma grave violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, essas emasculações, né, que estavam acontecendo no Maranhão. Como eu falei, né, esses crimes acabaram ganhando repercussão no Brasil e no exterior. E como era uma questão assim de crianças pobres, negras, que estavam sendo assassinadas, o Estado não se preocupou tanto em começar uma investigação. Somente depois do envio do caso ao sistema interamericano foi que uma força-tarefa envolvendo a Polícia Federal foi designada. Só que mesmo com todo esse impulso, ainda levou mais 2 anos para que o assassino fosse encontrado. Com o crescimento dessa repercussão dos crimes, o Francisco foi cada vez mais se empenhando em manter aquela imagem de bom vizinho dele. O perito do caso disse, inclusive, que ele montava equipes de homens para fazer buscas no mato, enquanto tinha um garoto, por exemplo, enterrado dentro da casa dele. E que ele participou numa reprodução que a polícia fez, onde ele era pai de uma vítima, e ele participou como figurante de pai de uma vítima. A sorte do Francisco, então, começou a mudar em 6 de dezembro de 2003, quando ele convidou o Jonathan Vieira para ir com ele buscar jussara no meio do mato, que é uma fruta. Antes do garoto sair junto com o Francisco, ele falou para a irmã dele onde ele estava indo e com quem ele estava indo. 6 dias depois, o Francisco foi preso, suspeito por causa do sumiço do garoto. Mas mesmo assim, ainda não havia confirmação da morte. Uma ossada foi encontrada em 16 de janeiro de 2004 e, através de exames de DNA, ficou comprovado que era do Jonathan. A morte do Jonathan, claramente para o perito, não foi a primeira da vida do Francisco. Então, através de GPS, ele começou a rastrear e as mortes aconteceram sempre perto da residência do Francisco ou então do trabalho dele, onde ele trabalhava como mecânico. Em março de 2004, finalmente a polícia vasculha a casa do Francisco e o resultado foi assustador. Eles acharam pele e cartilagem no chão de terra batida e a partir daí eles viram também um solo revirado em uma parte da casa e com isso eles resolveram fazer uma escavação. Quando eles começaram a escavar, eles encontraram um corpo seccionado em 2 partes. Uma delas eram pernas amarradas com arame, com uma tela de arame, e a outra parte tinha o tronco e a cabeça. Era uma vítima que não se tinha conhecimento de que estava desaparecida, chamava Emanuel Diego. Com a revelação desses 2 corpos na residência, o Francisco já não tinha mais como negar os crimes. E aí ele resolveu não apenas confessar esses assassinatos, porém outros. Ele disse que matou 28 meninos entre 91 e 2003 em São Luís. Mas outros ele não apontou onde estava e até hoje tem mães que não sabem se está relacionado, onde é que está o corpo da criança, porque ele não disse. E nessa época também ele gravou para a polícia em vídeo a confissão detalhadamente de como ele fez o crime. Os crimes, no caso, né? Francisco das Chagas foi condenado pelo assassinato e emasculação de 28 meninos a 580 anos e 10 meses de prisão. E pelo menos 2 assassinatos que poderiam ter sido cometidos por ele, não se sabe se foi ou não, porque ninguém deu queixa dessas pessoas e ninguém sabe quem elas são. Então se fala em um grande número, se fala em 42, mas a verdade é que muitas crianças não foram identificadas por serem da periferia, por terem uma família mais pobre, por ninguém ter reclamado dessas crianças a tempo, ou então por nem terem procurado ou outro motivo. E então ele foi preso só por 28 pessoas mesmo, e esses 2 que ficaram mais ou menos ali para serem checados. E o resto não foi checado até hoje. Ele foi condenado e ele não vai cumprir, com certeza, né, esses 580 anos.
provavelmente no Brasil, como a gente não passa de 30 anos, 30 e poucos anos, ele vai sair por aí. Então é isso, gente, esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. É um caso, assim, eu acho que dos que mais teve mortes de todos, pelo menos todos que eu falei até agora, a não ser o último. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse caso. Vai lá me contar no Instagram, comenta aqui embaixo, curte, compartilha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos também, vai lá no meu Twitter, vamos trocar ideia lá também. E é isso, a gente se vê na próxima terça. Entre 1989 e 2003 aconteceram diversos desaparecimentos